Nós vamos hoje falar sobre as cartas do Apocalipse. Nós vamos começar ali do Apocalipse capítulo 1, quando introduz a questão das cartas. E depois nós vamos ver as 7 cartas do Apocalipse de uma forma resumida. E o que será que elas significam? O que será que Deus quis dizer para nós com estas 7 cartas? Se elas são realmente para nós, ou se era só para aquele povo, daquelas igrejas. Então vamos, Apocalipse capítulo 1, todos acharam? Versículo 11 começa assim, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Agora só pulando um pouquinho, o 16. A visão ainda sobre Jesus Cristo, que João está vendo, diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Bom, João viu Jesus no meio de 7 castiçais, segurando 7 estrelas. Vamos relembrar um pouquinho uma coisa, irmãos. O número 7 no Apocalipse ele tem um significado interessante. Algo completo. Perfeito, no sentido de completo. Não perfeito no sentido de quem não erra. É perfeito no sentido de completo. Começo, meio e fim. Nesse sentido que o 7 indica a perfeição. E ele aparece no Apocalipse, as 7 cartas, é a primeira, os 7 castiçais, as 7 estrelas, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, e por aí vai, E são cartas. Vamos entender esses 2 simbolismos que estão no Apocalipse. 7 cartas. Uma carta, irmãos, fala de uma mensagem, fala de algo que alguém fala para outro alguém, transmitindo uma mensagem. É disso que fala, essa questão que fala das cartas. É uma mensagem. Para quem que é esta mensagem? Qual é o destinatário da mensagem? Os 7 anjos das 7 igrejas. Porém, embora este texto, estas cartas foram escritas na época e foram sim enviadas para estas 7 igrejas, ali que estavam ali, a ilha de Patmos, onde João estava, ficava ilha, lógico, perto ali do litoral da costa, e estas 7 igrejas eram todas mais ou menos próximas ali, a região onde ficava a ilha, na Ásia Menor. Saiu dali, ele já entregou as cartas para este povo. Esta mensagem que está aqui nas cartas é para aquele povo? É para aquele povo. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra onde diz quem é Jesus, o que ele vai fazer, enfim. Porém, quando diz, olha, o que você vai ouvir, o que você vai ver, escreve-o num livro e envia para as 7 igrejas, logo no versículo 11 que nós lemos do capítulo 1, é como se estivesse dizendo assim, a mensagem que eu vou te dar, João, a mensagem que eu vou te passar aqui, registra, escreve. Não quero que fique só de ouvido, quero que registra. E envia, nós poderíamos trocar a expressão 7 igrejas, envia para toda a minha igreja, porque 7 significa algo completo. É como se 7 significasse, eu quero que envia para toda a minha igreja. Então, considerando esse simbolismo do 7, que ele quis destinar esta mensagem para 7 igrejas,
Ou uma forma simbólica de dizer para toda a igreja através de todos os tempos, e aí nós nos incluímos. Senão não faria sentido estudarmos Apocalipse, porque iríamos dizer, não, isso não é para nós, é para aquele povo, não vale mais. Mas não é essa a questão, até porque Apocalipse fala de coisas que ainda nós até hoje estamos esperando. Nem eles viram acontecer, muitas das coisas que aqui estão, e nem nós ainda vimos, ainda aguardamos isso. Então não faria sentido escrever coisas para o futuro só para aquela igreja daquele tempo. Não faria sentido. Por isso que envia para 7 igrejas, envia para toda a igreja, para a igreja completa. E o fato de carta ser mensagem, e são 7 cartas, também nos leva a um outro entendimento. É como se Deus falasse assim: esta é a minha mensagem completa, é tudo que eu quero dizer para a minha igreja. É a minha mensagem completa para se preparar para esses tempos do fim. Olha aqui o que eu quero dizer para vocês. 7 cartas, uma mensagem completa para toda a igreja, para a igreja toda, em todos os tempos, né? Esse simbolismo do 7 tem uma função muito importante aqui, né? Bom, Jesus estava no meio dos 7 castiçais de ouro, e nós vimos aqui no próprio Apocalipse 1:20 que ele diz, ele mesmo interpreta que os castiçais representam as igrejas, que o anjo, né, que as estrelas representam o anjo, que é o mensageiro da igreja, ok? Ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele também disse: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Ele disse assim, eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês. Sou eu, Jesus, que estou no meio da igreja. E a visão de João era Jesus no meio dos 7 castiçais. Ou seja, de toda a igreja. O 7 representando a plenitude, a completa igreja. Ele está ali no meio. Assim como em Mateus ele falou: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, outra maneira, nós vamos entrar nas cartas e falar delas, mas outra maneira de entender as cartas do Apocalipse, né? Uma delas é uma mensagem para aquelas igrejas daquela região. É também. Ok. Segunda maneira de entender é uma mensagem completa para a igreja toda, como um todo. Isso nos inclui. Tá? Uma outra forma de interpretar e compreender o Apocalipse, que alguns estudiosos dizem, é que estas 7 cartas representariam 7 épocas cronológicas da história da igreja. É muito interessante essa interpretação. Não vou dizer que é a correta ou não, mas ela representaria 7 fases da igreja, cada fase mais ou menos com 300 anos de duração, mais ou menos. E realmente, queridos, algumas das informações e das coisas que falam nas 7 cartas coincidem, hoje que nós já estamos, né, segundo milênio, começando o 3º milênio, muitas, e nós conhecemos a história da igreja daqui para trás, muito do que se fala aqui coincide com muita coisa na história da igreja, né? Olhando assim, a carta que foi escrita para a igreja em Éfeso representaria aquela igreja inicial, antes da igreja ser oficializada, a igreja que era de casa em casa, a igreja que testemunhava de Jesus nas ruas, que não tinha templos. Éfeso seria representativo desta fase. A igreja de Esmirna, que é a segunda, representaria o início da oficialização da igreja, quando Constantino, imperador romano, declara que a igreja oficial, a religião oficial do Império Romano, passaria a ser ali a partir de 312 ou 322, tem que conferir isso, passaria a ser então a religião oficial. Muda um pouco a cara da igreja. Seria aquela segunda igreja. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja, já começa quando esta igreja oficial começa a ter o poder. Os papas começaram, por exemplo, no ano 600, que é mais ou menos a fase que ela começa a gostar do poder, a gostar de mandar no mundo, e entra uma outra fase da igreja.
A igreja de Tiatira, que é a quarta, seria aquela fase já ali na virada do milênio, do primeiro para o segundo, um pouquinho depois, quando houve as cruzadas, por exemplo. Um fato relevante da época, as cruzadas. Para quem nunca ouviu falar, os muçulmanos já eram fortes no mundo, quiseram tomar algumas cidades dos cristãos, né? E os cristãos fizeram guerras para pegar de volta as cidades dos muçulmanos. É dessa época que tem uma boa parte da rixa, da briga entre cristãos e muçulmanos, né? Foi uma época que cristãos dizimaram, torturaram, assassinaram milhares de muçulmanos, né? Em alguns casos de formas cruéis. Sofreram também, morreram também. Mas os cristãos eram mais fortes naquela época, né? Não foram muito legais, não. Uma fase complicada da igreja. A igreja de Sardes, que é a quinta, já seria aquela igreja um pouco antes da reforma protestante, um pouquinho antes ali de ocorrer a reforma protestante. E é interessante, daqui a pouco nós vamos ler as cartas e vamos ver algumas coincidências dessas etapas, né? A igreja penúltima de Filadélfia seria a igreja que começou a reforma protestante, ali há algum tempo, levando a palavra, uma renovação da palavra, do evangelismo, de trabalho missionário, que tinha ficado pelo caminho, que tinha se perdido. E nós temos a última igreja de Laodiceia, que por essa interpretação cronológica seria a última e seria o que coincide com a nossa igreja, com a nossa época. É a igreja mais secularizada, materialista e mundana de todas as 7 que estão aqui no Apocalipse. Então nós temos um jeito de entender ao longo da história como Deus é poderoso e soberano, e como as profecias em toda a Bíblia, elas muitas vezes, uma mesma profecia, ela ocorre, ela se concretiza numa época próxima do profeta, e também a mesma profecia serve para profetizar e se concretizar num evento futuro. Existem muitas profecias de dupla execução, vamos dizer assim, de duplo cumprimento. Elas se cumprem, aquela mesma profecia, na época do profeta e numa época futura. Deus é poderoso para escrever um texto, para inspirar um texto que consiga fazer isso, né? Ter dupla função. Isso ocorre na Bíblia em vários. Nós não vamos aqui estudar sobre interpretação profética, né? Mas ao interpretarmos as profecias, tem isso na Bíblia toda. E essas cartas do Apocalipse também têm um pouco dessa função. Agora, antes de lermos propriamente as cartas, deixa eu chamar a atenção para mais alguns detalhes, para que nós prestemos atenção nesses detalhes enquanto estivermos lendo, ok? Primeiro, todas as cartas têm alguns elementos comuns. Todas as 7 cartas do Apocalipse começam Jesus se apresentando, cada hora de um jeito. Jesus se apresenta de uma forma diferente em cada carta. Jesus fala elogios e repreensões para cada uma dessas igrejas, com exceção de 2 que não são repreendidas. Tem 2 que não recebem uma bronca, só recebem elogios. Mas todas elas recebem elogios, fora essas 2, e repreensões da parte de Jesus. Em todas as cartas tem, no final, uma promessa de um prêmio para o vencedor. Aquele que permanecer firme até o fim, aquele que vencer, receberá um prêmio. E cada carta é um prêmio diferente, né? Em cada carta é um prêmio diferente. E aqui eu quero um parêntese sobre essa questão de vencedor em Cristo, sermos mais do que vencedores, ou termos a vitória em Cristo. Eu quero lembrar aos irmãos que todas as vezes que a Bíblia fala que somos vencedores em Cristo, por Cristo, a Bíblia está falando de vitória sobre o pecado. Ela não está falando de vencer na vida, como muitos querem usar a Bíblia para dizer. A Bíblia não está falando de vencer em Cristo no sentido de ser vencedor profissionalmente, financeiramente ou de qualquer forma pessoal. Está falando da nossa vitória sobre o domínio do pecado, que nos condenaria ao inferno. E não é fácil vencer o pecado. Aqueles que já lutaram, como diz Hebreus, até o sangue contra o pecado, sabe o que é lutar contra o pecado ou se entregar a ele, né?
Não é fácil vencer o pecado. Mas aqui fala aquele que vencer tem um prêmio. Agora tem uma frase que aparece igual, porque todos esses elementos, meus irmãos, estão em todas as igrejas, mas assim, Jesus se apresenta para cada carta de uma forma diferente. Os elogios para cada igreja são elogios diferentes. As repreensões para cada igreja são repreensões diferentes. O prêmio que ele promete para quem vencer, cada igreja tem uma promessa de um prêmio diferente da outra. Mas tem uma frase que não muda em todas elas. Em todas as cartas aparece uma frase. Logo depois que Jesus se apresenta, ele começa assim, né? Ele diz quem ele é, quem está falando com a igreja, e ele começa a conversar com a igreja assim: eu conheço as tuas obras. Todas as cartas. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você tem feito, de bom e de ruim. E aí nós temos Daniel, por exemplo, já sabia, né? Daniel capítulo 2, versículo 22, né? Porque em Deus não há escuridão, com ele mora a luz, e não há trevas nenhuma perante Deus. Nada que fique encoberto, nada ficará encoberto, mas tudo será revelado em Deus. Nada permanece escondido, nada fica oculto, tudo é revelado. E todas as cartas aqui, Jesus deixa claro para a sua igreja. E quando ele diz igreja, isso vale para o grupo de pessoas, mas ele está falando individualmente com os membros dessa igreja. Eu conheço e sei das tuas obras. Ele não fala que sabe das intenções, ele não diz ali eu sei os teus pensamentos, eu conheço os teus desejos ou os teus sonhos, tal de sonhos de Deus, né, para o ser humano hoje em dia, né? Deus sonha. Deus sonha. Deus sonha. Ele tem sonhos para mim, para você. Sonho não é coisa de alguém que não sabe se tem força para completar e fica sonhando, querendo e almejando aquilo. Por acaso Deus não sabe se ele tem força para completar alguma coisa? Os sonhos de Deus para mim. Que sonho de Deus que é esse? Se Deus é o poderoso e se ele falar, ele decreta. Deus lá tem que sonhar para conseguir alguma coisa? É um tal de... falta de leviga hoje em dia, viu, gente? É um negócio que eu não sei, viu? Eu não sei se vocês... Tem muitas músicas até bonitas que falam disso. Eu não sei se vocês gostam dessas músicas. Tem músicas bonitas. Eu até já canto essas músicas dos sonhos de Deus. Mas a gente precisa entender. Deus nos chama para entender, para compreender. Querido, Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós, né? Mas Ele não tem a mínima necessidade de sonhar, e nem de sonhar o meu sonho, porque na verdade sou eu que tenho que me adequar à vontade dele, não ele se adequar à minha. Não é ele que tem que se encaixar na minha vontade, sou eu que tenho que me encaixar na vontade dele. Eu tenho que viver de tal forma que eu passe meus dias, né, em oração, em busca de Deus, até um ponto em que aquilo que eu deseje, aquilo que eu busque, aquilo que eu peça, coincida com a vontade de Deus para a minha vida, que já estava estabelecida. Eu tenho que buscar isso, não Deus buscar, né? Se Ele realiza os meus sonhos, Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa, Ele tem uma obra e um chamado para cada um. Ele chamou cada um de nós para uma tarefa, tanto que aqui Ele está falando assim: eu conheço as tuas obras. Ele não diz eu conheço teus sonhos, eu vou realizá-los. Não tem isso na Bíblia. Ele diz eu conheço tuas obras. Agora, se eu tenho algum sonho e apresento ele para Deus, puxa Deus, eu queria tanto isso, e eu clamo e a ajuda de Deus para realizar, porque é meu, não de Deus, meu sonho, né? Então Deus é Pai, é bondoso e é misericordioso o suficiente para, se aquele sonho não machuca e não fere a santidade dele, se é um sonho que não vai de contra a palavra dele, não tem problema ele nos ajudar, né? Mas eu acho estranho, né? Teve uma época que falava que Deus ajuda eu a realizar os meus sonhos. Agora já está numa fase que tem gente falando que Deus tem sonho. Daqui a pouco eu vou falar que sou eu que tenho que ajudar Deus a realizar os dele.
Deus tem o sonho da palavra pregar. Se o pastor Lucas não for pregar a palavra pelo mundo, ai tadinho de Deus, vai chorar porque o pastor Lucas não foi pregar. Ele vai chamar outro. Mas daqui a pouco vão estar colocando Deus assim como se fosse um chorão no trono, que ele precisa de mim, de você, para realizar os sonhos dele. Porque está invertendo as coisas, né? Eu tenho direito a ter meus sonhos? É bom ter sonhos? É bom. Isso alimenta a tua esperança, isso te dá forças para seguir. Mas vamos colocar no lugar certo? O ser humano tem sonhos, né? Deus, dentro da misericórdia dele, os sonhos sendo dentro do que Deus, não indo contra a palavra dele, a vontade dele, Deus me ajuda a realizar os meus, são meus sonhos, né? Mas é Deus que planta o sonho no meu coração. Não, Deus põe um propósito, Deus põe uma missão, uma obra, uma tarefa no teu coração. Não confunda isso com sonho, né? Por que eu estou falando isso? Porque o mundo hoje está falando muitas coisas, mas quando a gente vai para a Bíblia, nós olhamos Jesus falando o que para a igreja? Conheço as tuas obras. Nós não encontramos Jesus falando, eu sei qual é o teu sonho, meu querido, eu vou realizá-lo. Conheço as tuas obras. Porque a obra refere-se à atitude. E talvez um dia tenha sido um pensamento, uma intenção ou um sonho, mas que se transformou em atitude. Porque, como eu já disse, ele não vai julgar as intenções. O inferno está cheio de boa intenção, mas não é isso que ele vai julgar. Ele vai julgar as obras, as atitudes. O que a pessoa fez com aquela intenção, com aquele pensamento? Em que obra isso se transformou? Esta frase, eu conheço as tuas obras, ela é essencial para entendermos essas cartas todas.